Fala galera! Hoje a gente vai continuar aqueles tutoriais sobre o Fusion 360. Tem muita gente pedindo. Vou dar algumas dicas sobre funcionalidades do Fusion 360 para vocês, que vai ser bastante útil para quem está começando a trabalhar com esse software, tá certo? Mas eu resolvi fazer a introdução junto com o meu R2-D2 aqui, porque tem muita gente pedindo informações sobre o que aconteceu com ele. Afinal de contas, eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre eles e depois eu parei, né? Porque na verdade, pessoal, tudo estava em um HD, esse HD deu problema e eu perdi os vídeos. Eu tenho algumas fotos e alguma coisinha pontual, eu vou tentar fazer um apanhado depois e fazer um vídeo global do que aconteceu, tudo direitinho. Mas enquanto isso não acontece, segue algumas informações. Ele está 80% terminado em termos de funcionalidade, né? Ele já faz quase tudo, mas em termos de peças impressas é 100% que ele está pronto. É interessante falar, pessoal, que esse R2-D2 aqui foi feito inteirinho em uma impressora 3D de 200 por 200 por 200, ou seja, mostra a funcionalidade e as possibilidades que tem uma impressora 3D mesmo pequena. E a vantagem, é isso aí R2, e a vantagem disso é que eu posso construir peças pequenas e eu tenho menos risco de perda de material. Afinal de contas, se der algum problema no bico de extrusão ou no filamento, eu acabo não perdendo o material, porque eu perco uma peça pequena e não uma peça grande se fosse feito numa impressora maior. Essa é uma das vantagens. E como vocês podem ver, colar e unir as peças não é um problema, que depois você vai pintar, vai lixar, vai deixar um acabamento bacana. Certo? Essa foi a dica que eu queria falar sobre o R2-D2, mas agora sem enrolação, vamos embora para o que interessa, que é o vídeo do Fusion 360. Bora lá, pessoal! Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas funcionalidades e algumas características aí do Fusion 360 que eu não explorei antes, algumas até que eu já explorei, mas mostrando de uma outra forma para vocês. Sempre com a ideia de trazer um conteúdo para impressão 3D. Então essa peça a gente vai tentar trabalhar ela de modo que ela seja uma peça imprimível na melhor forma possível. Então para fazer isso para vocês, eu resolvi fazer uma pecinha tanto quanto diferente, aproveitando a Páscoa passada aí, é fazer um ovo. É tentar desenhar um ovo na sua geometria mais correta possível e trabalhar ele de modo que ele seja, eu possa abrir ele não como um ovo de Páscoa, né? Mas que eu possa estar desrosqueando e abrindo ele e também possa estar imprimindo ele o mais preciso possível e trazendo várias funcionalidades novas aí, como eu já falei. Então vamos embora para a tela. Pessoal, eu estou aqui com a tela do Fusion 360 aberta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o sketch, ou seja, o rascunho, o desenho de um ovo. Então vamos ver como que a gente faz isso. Vamos aqui. Então vai ser com... Vamos desenhar a parte mais larga aqui do ovo com 45 milímetros. Vamos fazer uma linha de centro aqui para ele, tá certo? Vamos pegar aqui nesse ponto, traçar uma reta até aqui, daqui a gente estende uma outra linha L, clica aqui e a gente estende, tá certo? Também são linhas de construção. Agora a gente faz arcos, 3 arcos. A gente tem várias formas de fazer arco, né? Em 3 pontos, onde eu tenho primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, concluindo um arco. Eu também tenho na formato de, eu defino o centro, um ponto e outro do arco, né? E tenho baseado em tangente, onde o ponto e aonde ele vai tangenciar. Ele faz essa tangente do arco. O que a gente vai usar é o do centro, tá? Então vem aqui no arco centro. Então o primeiro centro vai ser aqui, aqui o primeiro ponto e o segundo ponto. Aqui ó, centro, primeiro ponto, segundo ponto. Pronto, gente. Está feito aí nosso ovo. Então vamos fazer a nossa dimensão aqui. 45 por esse lado. Esse também. Esse também.
já fecha. Eu nem precisava desse aqui e nem precisava desse aqui. Ficou a forma perfeita do ovo já dimensionada, tá certo? Eu vou deixar esse sketch aqui como sketch original. Então, a princípio, o meu ovo aqui estaria concluído, né? Eu só preciso fazer uma pequena mudança no sketch. Eu preciso cortar essas linhas para poder funcionar o que a gente precisa, tá? Vou cortar aqui embaixo também. Para poder funcionar o revolve, que eu poderia fazer uma revolução desse ovo, ele tem que ser só metade. E o centro, e a linha de centro tem que ser redefinida nesse caso. Porque se a gente cortar aqui, ó, pá, 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 você vai ver que eu não tenho mais essa linha. Então eu tenho que redefini-la, veja. Agora eu criei novamente a minha forma, né? Vamos colocar isso aqui como travado, né? Aí a gente já conseguiu fazer o ponto. Se eu agora fazer aqui, ó, uma revolução desse objeto, eu já tenho a princípio um ovo, mas não é o que eu quero, pessoal. Eu quero criar uma peça imprimível. Veja só, a minha ideia é eu fazer uma peça que eu possa imprimir a parte de baixo, a parte de cima e a parte de baixo e formar o ovo, não na forma de um ovo de Páscoa, porque eu quero fazer ela rosqueável. Então, além de fazer duas peças, eu tenho que fazer uma rosca. Porém, para eu ficar com elas precisas, eu tenho que ter uma face plana e a outra face do ovo também plana, para poder fazer essa rosca, ela encaixa precisamente um lado com o outro. Como que eu consigo fazer isso se eu tiver uma rosca, né? Então eu tenho que fazer uma rosca interna e uma peça de encaixe interna. Senão, eu vou ficar com ressalto aqui na hora de eu imprimir, eu vou ter um problema, eu vou ter que fazer suporte. Eu não quero suporte nenhum nessa peça, para ela ficar lisinha um lado contra o outro. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é definir qual que vai ser a minha linha aqui de referência. Vou pegar aqui até aqui. Então vai ser, eu vou colocar com 30 milímetros aqui a altura. Quem já trabalhou com rosca, quem conhece como faz rosca, sabe que as roscas têm padrões. Padrões imperiais, padrões métricos. A gente vai usar a rosca métrica. Rosca métrica são baseadas em milímetros. E o Fusion 360 ele dá uma gama de roscas para a gente trabalhar. Além do diâmetro, que é essa métrica que eu falei, existe o passo da rosca, que é o quanto um filete distancia-se um do outro. E tem a largura de cada filete também. Tudo isso é um padrão. Para a gente não precisar ficar calculando isso aí, é tudo dado como padrão. Então a gente vai usar a rosca métrica e tem que definir um padrão aqui. Se a gente colocar, por exemplo, uma rosca métrica de 40 milímetros e desenhar uma peça de 37 milímetros de diâmetro, o próprio Fusion 360 já aumenta a peça para poder casar com a rosca que a gente escolheu. Para evitar esse problema, a gente já vai definir certinho. Eu vou querer ver qual que é um diâmetro legal aqui que eu vou chegar para ter espaço para esses filetes, ter uma altura boa e ter um diâmetro legal de rosca. Acho que uma rosca M30 para a proposta desse desenho vai ficar muito legal. Então eu vou colocar aqui 15 milímetros de diâmetro, de raio aqui. Vou até apagar essa linha aqui. Vou voltar com a dimensão dela. Vai ficar legalzinho aqui, tá certo? Esse comprimento aqui também, 15, para fechar ele, tá certo? Eu vou criar também a casca do ovo. Com uns 2 milímetros fica legal. Dou um offset neste. Offset é uma linha paralela à linha original. Então, ó, ele vai criar essa linha vermelha aqui com 1 milímetro. Só que eu quero para dentro. Então o valor é negativo, então eu vou colocar menos 2 milímetros, olha lá. Ele já até meio que desenha para nós essa linha, tá vendo? Então vamos colocar lá, menos 2 milímetros, já tá bonitinho. Agora eu vou juntar essa minha reta aqui, ó, 6 milímetros. 6 milímetros daqui e daqui até aqui. Daqui para baixo com os mesmos 6 milímetros, daqui até aqui. Aqui, ó, eu vou modificar tirando. Eu vou ter que estender esse desenho até o fim. Fiz uma extensão dele, então eu vou fazer os meus cortes. Eu não preciso dessa, não preciso dessa, não preciso desta e nem desta a princípio. Ok? Aí vamos fazer as dimensões direitinho aqui. Está definido aqui os meus 2 elementos. Vamos criar esse desenho. Vou fazer um sketch também nessa mesma linha.
Então está aqui definido minha rosca interna. No princípio eu finalizei. Então eu tenho 2 esquetes. Aqui na pastinha eu mostro meus 2 esquetes. Eu posso tirar um ou tirar o outro. Mas aqui vai gerar 3 peças. O que eu quero mostrar com isso? Eu não preciso gerar dentro de um desenho no Fusion 360 um esquete para cada elemento. Posso fazer um esquete só e dele gerar 2 elementos, 2 corpos ou 2 elementos da peça tridimensional. Olha só, vamos fazer um revolve dessa aqui, uma revolução, onde o eixo está aqui. Criamos nosso primeiro corpo. Então ele entra aqui. Aí eu fiz a revolução, ele até apagou o meu sketch. Tá vendo? Vou voltar com o meu sketch. Vou fazer uma segunda peça. Então eu crio uma revolução. O perfil é esse. E o eixo é este. Quando eu faço isso, pessoal, ele me dá uma opção. Aqui, ó. Se eu quero dar a opção do ângulo, se eu quero fazer inteiriço, eu quis fazer inteiriço. Se eu quisesse fazer como se fosse um ovo de Páscoa, eu fazia ele com 180 graus, né? Eu fiz ele 360, uma revolução completa. Eu posso fazer, se eu vou juntar com a parte anterior ou vou separar. Então o que eu faço? Eu escolho aqui, ó, ou corte, ou junção, ou intersecção, ou um novo corpo. Assim terá corpos separados. Vou fazer um novo corpo, dou um OK. Ele gerou para mim, vou tirar os esquetes, 2 corpos. Essa linha é uma linha de construção da peça. Mas esse aqui também. Eu tiro de cima, olha lá. Ou eu tiro o de baixo. Eu vou abrir o meu outro sketch aqui, ó, onde eu vou fazer a revolução dele também, tá? Vem a revolução dele. Então aqui está minha rosca interna. Como que eu venho aqui? Eu venho aqui em Create, rosca. Nada mais simples. Venho e seleciono a face, se eu quero interno ou externo. Eu quero externo. Então eu criei aqui. Existem outras coisas, né? Como o passo, o desenho dela. Como são peças impressas, eu gosto de um passo, que é a distância entre um filete e outro, bem alto. Eu posso colocar passos bem pequenininhos, mas isso vai fazer com que a minha impressão não saia tão boa. No meu caso, eu vou querer um passo bem alto, tá certo? Então tá aqui, ó. É assim que vai ficar a minha rosca interna, tá? Com um passo mais baixo, eu consigo diminuir o tamanho da parede aqui também, porque o passo está diretamente ligado à profundidade da rosca, tá certo? Então, eu poderia até escolher um passo menor para diminuir essa rosca e ficar mais legal para acessar alguma coisa dentro desse ovo. Mas eu vou fazer assim. E aqui, ó, pessoal, é uma parte interessante. Você imagina uma peça cheia de parafusos. Se todos os parafusos forem desenhados como esse que a gente está mostrando, a gente realmente vai ter um desenho bem carregado. Então existe uma opção aqui, você coloca não modelado, ele representa uma rosca, mas não desenha a rosca. E também, consequentemente, não gera o arquivo 3D dessa rosca. Não é o que a gente quer. Pode ser que o seu venha com essa opção aqui desmarcada. Então marque ela, que a gente vai aparecer a rosca modelada. Tá certo? Eu vou dar um OK então. Vamos fazer isso agora para a outra parte, para essa parte de baixo, né? Passo do OK, faço agora com a parte de cima. Na parte dessa parte aqui, dou um OK. Eu tenho 3 peças. Como eu faço para verificar? É um recurso que eu queria mostrar para vocês. Vamos inspecionar internamente essa peça. Então tem aqui no menu Inspect, vem aqui, ó, análise de seção. Eu corto uma seção da minha peça para ver como está dentro. Então vem uma análise de seção, selecionar onde que eu quero usar como referência esse corte dessa face. Vou colocar o meinho dela lá naquela face central, olha lá. Eu gerei aqui uma vista cortada da peça. Essa vista cortada pode ser acessada daqui, ó, análise, onde eu tenho essa vista. Eu posso apagar ou voltar com ela, tá certo? Muito útil, muito bacana. Vocês podem ver, gente, que parece encavalando uma peça, uma rosca na outra, mas não está. Porque na verdade isso aqui é um cilindro, uma peça, a rosca é uma rosca cilíndrica. Então uma hora você encontra um ponto ou outro, porque ele é uma helicoide cilíndrica. Então eu vou encontrar um momento com o outro. Não necessariamente está representando esse mesmo encontro aqui, mas está ok, tá? Uma coisa, gente, que talvez dê problema é a folga entre uma rosca e outra. Essa folga que está definida aqui é baseada em peça metálica. E uma peça metálica não tem a mesma contração e retração quando você trabalha com uma peça plástica sendo derretida e solidificada de novo. Então eu vou aumentar essa folga em ambos os lados. Como que eu faço isso, gente? Primeiro eu vou tirar aqui, ó, mostrar só a rosca interna.
uma ferramenta muito simples para todo tipo de folga que você for usar no Fusion 360, que criar, espaçar uma peça da outra para ficar mais fácil dela se encaixar. Você vem aqui, ó, press pull, empurrar e pressionar. Então aí você gera o que você quiser de folga. Então vem aqui, vou selecionar esta e esta face. E vou fazer uma folga de 0,2 nesse sentido. Faltou selecionar essas faces aqui também. Menos 0,2. Então ele trouxe todo mundo para dentro. Ok. Vamos ver com todo mundo junto se melhorou a folga. Vamos visualizar. Melhorou a folga. Tá certo? Mas eu tenho que fazer essa mesma folga do outro lado para as outras duas peças, senão não vai dar certo. Senão acaba ficando inconsistente isso aqui. Fazer a mesma coisa para essa peça aqui, ó. Press pull. Esta e o fundinho. Então vamos colocar ela com menos 0,2. Enter. Vamos para o outro agora. Tem 0,4 de folga. Você pode usar menos ou pode usar mais, a seu critério, tá? Aqui, ó. Olha lá, gente, ó. Então eu tenho uma folga razoável, mente grande aqui, que vai ficar fácil de eu encontrar as peças, tá certo? A princípio, pessoal, eu estou com a minha peça pronta. Vou tirar a minha análise. Agora é só exportar em STL, vocês já viram em outros vídeos como fazer. Vou exportar em STL, vou imprimir e vou mostrar o resultado para vocês, tá ok? Vamos lá, pessoal. Pessoal, dá uma olhada no resultado, gente. Olha que perfeição que ficou esse ovo impresso na Quad 2. Olha só, eu imprimi com a ABS cor natural, aí ficou mais parecido com um ovo mesmo. É claro, gente, que uma peça dessa não tem grandes funcionalidades, a não ser a gente praticar aí o Fusion 360, identificar aquelas funcionalidades que foram descritas no vídeo, roscas, folga, etc, né? Mas fora isso não tem grandes utilidades. Porém, gente, ficou muito legal. Eu acabei vendo uma coisa bacana nessa peça, que a gente consegue acabar calibrando bem a nossa máquina com relação aos eixos XY, para ver se não está dando ovalização na geometria da que a máquina está imprimindo. Porque olha, se tiver alguma ovalização, essa ovalização com certeza ela vai acabar ficando aparente aqui na parede do ovo, né? E ela não vai casar certinho uma com a outra, né? Então isso aí é interessante pra gente ver, tá certo? Mas olha só, eu vou abrir ele aqui, ó. Pra vocês não acharem que tá colado. Olha só, a terceira pecinha aqui dentro, né? Ó. Ficou show de bola, cara. Ficou muito legal. Certo, gente? Eu vou mostrar pra vocês também uma palhinha do que a gente vai ver no próximo vídeo aqui do canal. Dá uma olhada, gente. Pessoal, não se esquece de deixar seu like, isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas estarem conhecendo nosso trabalho. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.